Olá a todos. Então, vamos passar de Gênesis 1. Hoje essa é a teoria, então eu terminei meu novo livro ontem. Sim, isso levou cerca de 3 anos para ser escrito. É muito tempo para escrever algo. Então sim, eu estou estafeito. Exceto pela limpeza, você sabe. Edição de cópias e esse tipo de coisa. Então espero que seja tão bom quanto eu fazer, não sei se é bom. Mas é o melhor que posso fazer de qualquer maneira. Então é isso. As histórias que vou contar para vocês hoje à noite. Eu estava pensando sobre bem, como os da semana passada, por um longo período de tempo. Mas eu que estão ainda mais longos, e uma das coisas que eu simplesmente não consigo entender é que não consigo entender isso. Não consigo entender como pode haver tanta informação em essas pequenas histórias. Especialmente a história de Caim e Abel. Essa história, toda vez que eu leio, ela me deixa sem graça porque é só como parágrafo longo. Não há nada a isso. Você sabe, eu penso nisso, eu penso nisso e penso nisso, eu nisso, toda vez que nisso outra camada sai de baixo e então outra camada sai de baixo dela. Eu não consigo entender isso. Você sabe que a abordagem racional que descrevi para você se baseia na ideia de que essas histórias foram de alguma forma na capsulada sabedoria que nós, gerado interpessoalmente, comportamentalmente em uma imagem ao longo de vastos períodos de tempo e então condensado em uma imagem muito densa, palavras articuladas que são então refinadas pelo ato de serem lembrado e transmitido e lembrado e transmitido e lembrado e transmitido por vastos períodos de tempo. E esse é um argumento muito bom que estou disposto a aceitar, estou disposto a ir com isso. Mas ainda não deixa de me surpreender o quanto informações tão pequenas passagens podem conter. Então vamos desmontar isso hoje? E eu acho que isso é especialmente verdadeiro com a história de Caim e Abel, porque funciona em um nível individual e funciona no nível familiar e funciona no nível político e funciona no nível da guerra e funciona no nível da economia, e isso é muita coisa para uma pequena história de um parágrafo. O cobrir, cara. Agora você sabe que pode objetar bem com essas histórias. Você nunca se sabe o que se está lendo e o que está na história. Certo? Isso é parte do que vamos chamar de dilema pós-moderno. Justo, realmente. Nenhuma resposta para isso mais do que isso. Há uma resposta para como você sabe que sua interpretação do mundo está bem. Não digamos correta, mas suficiente. Existe alguma resposta para isso? É suficiente se você puder representar. Você sabe. Essas são as restrições dentro das quais vivemos, de forma que você tem alguma maneira de determinar se sua interpretação é pelo menos funcional, bem-sucedido, e isso não é trivial. E eu acho que você pode dizer a mesma coisa sobre as interpretações que serão apresentadas nessas histórias e no momento. Isso provavelmente é bom o suficiente. Espero que você ache as interpretações funcionalmente significativas em vários níveis, e eu também pense que achar nesse de conseguir isso por acaso é muito pequena. Você sabe que pode fazer uma interpretação da história que funcione em vários níveis. Você pensa com cada nível que aplica-se, as chances de você ter tropeçado em algo por acaso tem que estar diminuindo. Agora existe um termo técnico isso em psicologia, que é chamado de algo como multimétodo, multitraço-método, para determinar se algo é preciso ou não, e a ideia é mais maneiras de medir e obter o mesmo resultado. Quanto mais confiante você estiver de que não está apenas se iludindo com sua hipótese a priori, mais saberá que há realmente algo lá fora. Então eu acho que essa é outra parte desse método, e também é um método que eu uso em fala. Acho que não tento dizer às pessoas nada que não seja pessoalmente relevante. Você sabe por que você deveria saber. Porque você é sendo ensinado corretamente. Você deve saber para que o fato é bom e deve ser bom para pessoalmente. Pelo menos em alguns aspectos. Sentido. Então, se você no mundo
Deve ser bom para sua família e talvez deve ter algum significado para a comunidade em geral, e eu acho que é isso que o significado significa e ideia. Não vejo utilidade em ser ensinado coisas que não são significativas, fatos que não são significativos, porque há um número infinito de fatos e N. Não há como você vai se lembrar de todos eles. Eles têm que ter o aspecto de ferramentas. Essencialmente algo assim. Porque somos criaturas que usam ferramentas. Bem, essas histórias têm esse aspecto. Até onde eu sei, não há nada. Não há dúvidas sobre isso, então aqui estão as histórias em Gênesis 2, histórias muito famosas. Obviamente, praticamente todo mundo que é vagamente versado em western. Grosso modo, western. A cultura ocidental conhece essas histórias e isso também é algo interessante. Pois as histórias podem tão fundamental que todos os compartilhem. Quero dizer, você pode dizer a mesma coisa sobre um punhado bastante grande de contos de fadas também. Ou você poderia pelo menos até recentemente. Mas o fato de as histórias serem fundamentais, eu acho, também significa que elas precisam ser divulgadas. Mais ou menos. Bem, mesmo que você não dê a eles o respeito que você precisa. Pelo menos trate-os como notáveis curiosidades. Então, por que essas histórias e por que eles permaneceram por aqui? Por quê? Todo mundo os conhece e não é evidente por nenhum esforço de imaginação, e você pode usar as explicações, podem usar a explicação freudiana Freud meio cu. E pensou que o judaico-cristão foi baseado na de quê? Existia na mesma relação com o Pai Cósmico. Isso é razoável, eu diria que é uma crítica até certo ponto. Mas isso foi proposital. Isso implica mais do que o que está implícito em seu caso, é que as pessoas que adotar crença religiosa que tem a figura personificada como em seu ápice está essencialmente representando o papel de filhos dependentes, e você sabe que pensei sobre essa crítica por um longo tempo e acredite, essa foi uma crítica poderosa. Um dos melhores livros que já li. Já leu A Negação da Morte? De Ernest Becker? Acho que ele adotou essa linha de argumentação e a desenvolveu como bem como qualquer livro que já vi. Argumente Necker tentou em ser. A psicanálise freudiana sobre religião, ele fez um trabalho muito perverso. Como eu acho que o livro é seriamente falho e errado. Mas é realmente um ótimo livro. Como alguns livros são bem. Alguns livros estão errados de maneiras realmente boas. Mas certos. Eles fazem um argumento poderoso e poderoso. Eles realmente levam isso ao extremo. Eu acho o ponto perdeu o ponto, e ele perdeu da mesma maneira que Freud não entendeu o ponto de Jung e Becker, que escreveu este livro sobre a psicologia. A psicanálise da religião nunca se referiu a Jung, exceto muito brevemente em introdução, e acho que foi um grande erro. Mas Becker pegou o argumento de que a hipótese de Deus nada mais é do que uma tentativa dos seres humanos de recriar estado quase infantil de dependência. Aí, para poder confiar em um pai onisciente. Assim recupera o conforto que talvez experimentamos quando éramos jovens, tínhamos a pai hipoteticamente onisciente para aqueles de nós que têm a sorte de ter alguém que se parecia vagamente com. Mas quanto mais eu pensava sobre isso, mais isso me impressionou. É bastante plausível em todo o tempo. Charles Taylor. Eu acho que Charles Taylor quem escreveu um livro interessante, chamado de foi chamado de Origem do Eu Moderno. Ele é filósofo de eu não necessariamente chamaria de amigo da religião clássica. Mas não importa. Ele fez um comentário muito interessante sobre o cristianismo em particular. Ele disse que você vai encontrar uma religião que oferece nada além de conforto infantil. Por que no mundo você se incomodaria em conceituar o inferno? Isso parece apenas um detalhe necessário para adicionar a história toda. Certo. Se é tudo sobre conforto, por que você faria isso? Hipótese de que a consequência é um erro grave e tormento eterno que realmente não soa muito bem. Não é o
tipo de coisa que provavelmente fará você se sentir confortável. James Joyce, quando ele escreveu sobre isso, disse que teve terríveis quando era criança por causa dos sermões do fogo do inferno que os jesuítas costumavam fazer soltos para forró, digamos, e ele escreveu o que ele se lembrava deles. E eles eram arrepiados pelos cabelos. Eu acho, no livro de James Joyce, eu acho que era retrato do artista de um jovem homem sobre o qual ele falou aos jesuítas, contando a eles, dizendo a ele que o inferno era como uma PR. Prisão com muros com 7 milhas de pessoas que estavam sempre em escuridão e consumidos pelo fogo, e que as pessoas que estavam presas lá foram queimados por este fogo escuro que deu nova escuridão, simultaneamente rejuvenesceram sua carne para que pudesse ser queimada eternamente. Caso você estivesse se perguntando como seria queimada eternamente, aparentemente esse processo não é fácil para mim ver isso como uma realização de desejo infantil. Receio que você saiba e poderia ver. Você poderia ser um cínico sobre isso e elamentado que escreveu um livro sobre o diabo. Era cínico sobre isso dessa maneira. Ela pensava que os cristãos, por assim dizer, entendem o inferno é um lugar para colocar seus inimigos, e você sabe. Sim, justo. Mas não, isso não é preciso. Sério, bem, embora seja conveniente ter um lugar para colocar seus inimigos. Charles Taylor destacou, por exemplo, que o terror moderno é a perda, digamos que a perda existencial do eu e a perda de significado foram talvez a PR. Aproximadamente paralelas, o terror medieval do que você conhece em termos do existencial e intensidade, por isso não era um inferno, não era meramente um lugar onde aquelas pessoas com quem você não se importava iriam acabar, era um lugar para onde você iria se não andasse ali corretamente. Portanto, não acho que Freud, a crítica de Freud realmente mantenha a aba na análise final, então a crítica de Marx. É claro, era que a religião era o óbvio das massas e ele alimentou isso. Era semelhante ao de Freud. Embora um pouco anterior, feito com base na pressuposição de que crenças religiosas eram histórias contadas às massas crédulas para mantê-las pacificadas e felizes. Suas senhores corporativos por falta de um propósito melhor. Continue a explorá-los e enfraquecê-los, e você sabe que eu acho que a crítica às instituições humanas produzida inteiramente pelo poder é muito, digamos que é no mínimo questionável. Claro, toda instituição humana é corrompida por corrompido por um motivo ou outro, e também é corrupto especificamente por coisas como íngua. E a arrogância e a demanda por poder merecido, e a mesma coisa pode ser aplicada a sistemas religiosos. Mas isso não significa que eles sejam de alguma forma especial característica dessas, e talvez você pense que elas são e você sabe. Talvez você possa passar um caso para. Mas não é para a MFS. Acho que é assim que você diz isso. É evidente que isso também é particularmente útil, crítica eu não compro. Acho que isso é muito simples. Acho que as pessoas que escreveram essas histórias, primeiro de tudo, o que você vai fazer? Você pode. Mesmo você vai contar uma conspiração sangrenta por 3.000 anos com sucesso. É como boa sorte com isso, não é possível executar uma conspiração por minutos sem que alguém o denuncie. Você sabe que é impossível. Então, o que é essa base disso? Construção não apenas dessas histórias, mas também da imagem e estruturas que emergiram deles. Acha que é um erro terrível reduzir duas dimensões unitárias explicações de fato. Geralmente penso em reduzir qualquer comportamento humano complexo a unidimensional. A explicação é recentemente o sinal de um pensador seriamente limitado. Sabe que digo isso com alguma cautela, porque Freud fez isso com a religião. Pelo menos até certo ponto. E Freud era um pensador sério e Marx, suponho, era um pensador sério, mesmo assim. Bem. Sim, ele é alguém que você só tem se tiver alguma marca de sentido. Isso te deixa sem palavras. Então, de qualquer forma, isso é tudo para dizer que não acho que haja explicação simples para como essas histórias têm o poder que eles têm. Eu realmente não. Eu não acho que você possa reduzir isso a uma conspiração política.
Isso é certo. Eu não acho que você possa reduzir isso a um infantilismo psicológico. Pense que você pode. Faça um caso. Como eu fiz, que eles são repositórios da sabedoria coletiva da raça humana, recebi uma carta interessante esta semana de alguém, eu recebo muitas cartas interessantes. Acho que vou fazer um arquivo delas e colocá-las na web em algum momento. Apontar com a permissão das pessoas. Obviamente, ele disse que estava acompanhando minhas palestras e notei que eu estava fazendo o que você poderia descrever como um caso quase biológico. Ou evolucionário para o surgimento da informação que as histórias continham, e ele disse bem como você sabe que alguém de uma tradição religiosa diferente, falando de uma tradição religiosa diferente, não consegui fazer exatamente a mesma coisa e pensei bem primeiro de tudo. Até certo ponto eles poderiam. Porque há sobreposição. Como? Eu falei um pouco com você, os taoístas. Por exemplo, na visão taoísta do ser, você sabe o equilíbrio eterno entre caos e ordem é uma coisa que eu não te contei, eu não penso nisso, não é certo. E se você sabe disso, mas há um neuropsicólogo chamado L. Conan Goldberg, que é aluno de Alexander Lurie, eu achava que ele era o maior neuropsicólogo do século XX. Ele era russo, ele foi uma das primeiras pessoas a realmente determinar em grande parte a função do córtex frontal, que foi um mistério por um longo período de tempo, e Goldberg, você sabe que sabe como nós temos dois hemisférios. O direito, e eles têm um hemisfério esquerdo e a direita. E as pessoas geralmente pensam no esquerdo para destros. Homens destros, principalmente porque as mulheres são mais difusas neurologicamente, é uma das coisas que os torna mais resistentes a lesões na cabeça. Por exemplo, e talvez os homens sejam menos difusos e um pouco mais especializados. O que os torna um pouco especializados, mas um pouco mais sujeitos a danos de qualquer maneira. Temos que ir à esquerda e à direita e ninguém sabe exatamente por quê. E sabemos que a consciência quase independente é porque se você dividir o corpo caloso, isso o que foi feito em casos de epilepsia intratável. Por exemplo, que cada hemisfério é capaz de desenvolver sua própria consciência até certo ponto. Grau à direita é geral não verbal e o verbal esquerdo. Portanto, houve essa ideia de que o hemisfério esquerdo é verbal e o direito é não verbal. Hemisfério, mas isso não pode estar certo porque, é claro, os animais não falam e têm um hemisfério bifurcado. Então, se está certo, não é causalmente certo. Agora, Goldberg, em vez disso, foi levantada a hipótese de que os hemisférios eram especializados para a rotinização e a não rotinização, ou para a novidade e familiaridade, ou para cá. Os de ordem, e isso é muito legal. Quando me deparei com isso, também pensei nisso como um sinal de como você chamaria isso. Método múltiplo validação de construção, porque eu nunca pensei que os hemisférios operassem dessa maneira, e Goldberg surgiu com isso em caminho histórico que era totalmente independente de qualquer pensamento inspirado na mitologia. Fato independente foi motivado mais por neuropsicologia russa materialista, que era materialista por razões políticas e também por razões científicas mais. A ideia é que temos um hemisfério que reage muito rapidamente às coisas não sabemos e é mais imaginativo e difuso nele e mais associado à emoção negativa. VA porque emoção negativa é o que você deve sentir imediatamente quando você encontra algo que não entende porque é uma forma de pensar. Emoção negativa é como se eu estivesse em algum lugar onde as coisas não são o que deveriam ser? O hemisfério direito faz isso. Gera imagens muito rapidamente para ajudar você a descobrir o que pode estar lá e, em seguida, o hemisfério esquerdo pega isso e desenvolve em algo mais articulado e algorítmico e totalmente compreendido, e então há esse equilíbrio dinâmico entre o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo tenta impor ordem ao mundo. É Ramachandran, que é neurologista. Muito famoso neurologista que também desenvolveu uma teoria como Goldberg que disse que o hemisfério esquerdo impõe uma ordem rotineira no mundo e o hemisfério direito gera novidade e reage à novidade e gera novas hipóteses, e ele pensou, e algumas boas evidências para isso é o que está acontecendo durante o sonho. A informação é movida do hemisfério direito para o hemisfério esquerdo em pequenas doses, basicamente para que novas revelações do hemisfério direito não destroem as estruturas algorítmicas que o hemisfério esquerdo tão cuidadosamente montou. Então,
E eu gosto dessa teoria também porque ela também ajuda. Justifique a hipótese que eu apresentaria para você. Que você sabe, há uma parte de nós que se estende para o mundo tentando entender o que não sabemos e que essa parte se estende para fora com comportamento e também com emoção e também com imagem e então talvez com poesia e então talvez com a narrativa e então conforme isso se desenvolve nós desenvolvemos representações cada vez mais articuladas desse conhecimento emergente para que você possa mapeá-las muito bem. Neurologistas e a presunção neuropsicológica sobre o que constitui a razão para a diferenciação hemisférica. Mas a outra coisa que é tão legal o argumento da diferenciação hemisférica. No que me diz respeito, e isso realmente vale a pena pensar sobre o homem porque é um argumento real. É real é uma palavra que Ned Flanders usa para aquele arranhador de cabeça. Acho que é algo assim ponto de qualquer forma. Você sabe, nós fazemos a suposição de que o que é isso estamos biologicamente adaptados à realidade. Certo? Na verdade, é uma definição axiomática se você for darwinista. Porque a natureza é o que seleciona. Por definição, isso que a natureza é. O que seleciona e se a natureza seleciona forçou sobre você uma dupla estrutura hemisférica porque metade de você tem que lidar com o caos e tem que te uma visão tem que lidar com a ordem então você pode fazer um caso inferencial muito forte de que o mundo é feito de caos e ordem e isso é realmente algo. Gol para se pensar, cara, você sabe. Então você pode pensar isso por um tempo se quiser então de qualquer forma. Por qualquer motivo, há muito o que se reunir nessas histórias. Portanto, vamos investigar mais alguns deles. Começaremos com esta história. Mas de Adão e Eva. Você deve se lembrar disso? A Bíblia é uma série de livros. Bíblia, na verdade, significa algo semelhante à biblioteca e esses livros foram escritos por todos os tipos de pessoas e grupos de pessoas e grupos de editores e grupos de pessoas que editaram repetidamente por períodos muito grandes de tempo. Então elas foram alteradas por ninguém e muitos ao mesmo tempo se houve uma tradição por muito tempo de que os primeiros livros escritos por Moisés, mas que provavelmente não é isso tecnicamente correto. Embora possa ser dramaticamente correto. Digamos, ou correto da mesma forma que um conto de fadas está correto e eu não estou tentando derrubar contos de fadas dizendo isso. Mas há vários autores a maneira como os autores têm foi identificado provisoriamente por certos estilos pontos em comum entre as diferentes histórias SOS diferentes de palavras como as palavras para Deus. Diferentes estilos poéticos. Diferentes tópicos e assim por diante. E as pessoas têm trabalhado por provavelmente anos. Mais ou menos isso para tentar descobrir quem escreveu o que como tudo isso foi improvisado. Mas isso realmente não importa para nossos propósitos. O que importa é que é uma agregação de coletada narrativa tradições e talvez você possa dizer que é uma agregação de sabedoria narrativa coletiva. Não precisamos ir tão longe. Mas podemos pelo menos dizer que é tradições narrativas agregadas e que havia alguma razão para que essas tradições e não outras foram mantidas e havia algumas razões complexas. Embora possam ter sido o motivo. Elas foram sequenciadas na ordem em que foram sequenciados porque uma das coisas que realmente notável sobre a Bíblia como um documento é que na verdade tem um enredo e isso é realmente algo quero dizer que é isso espalhando-se vai a muitos lugares. Mas o fato é que algo está sendo remendado ao longo de vários milhares de anos. 4.000 anos, talvez mais. Do que isso se você incluir o oral tradições que o precederam e Deus sabe quão antigas são. Mas essa é a imaginação coletiva. A parte da imaginação coletiva humana juntou uma biblioteca com um enredo e eu vejo a Bíblia como uma tentativa A ativa coletiva de ele resolve os problemas mais profundos que temos e eu acho que esses problemas são os problemas principalmente que o problema da autoconsciência, o fato de que não apenas somos imortais e morremos, mas que sabemos disso e que isso é o único. A situação dos seres humanos e isso faz toda a diferença e acho que isso está exposto em Adão e Eva na história de Adão e Véspera eu acho a razão pela qual isso nos torna únicos está exposta nessa história e curiosamente. Eu realmente percebi isso somente depois que fiz as últimas 3 palestras então a Bíblia apresenta cataclismo de Okeia no início do topo dos tempos.
que é surgimento da autoconsciência e dos seres humanos, o que representa um risco na estrutura do ser. Essa é a maneira correta de sobre isso e isso realmente lhe dá significado cósmico. Agora você pode dispensar e dizer, bem, nada que acontece com os seres humanos que me causaram significância porque nós somos esses, você sabe. Como entidades que são como cânceres neste pequeno planeta que está girando no meio do nada na borda de algum lugar galáxia desconhecida no meio do espaço infinito e nada do que acontece conosco importa e está tudo bem. Você gosta. Você pode ande por essa estrada se você quiser, não recomendaria? Significa isso é parte da razão pela qual acho que para todos os efeitos isso é falso, você sabe que não está lá. Não é uma estrada que você pode percorrer e viver bem. Na verdade, eu acho que se você realmente andar por esse caminho e realmente levá-lo a sério, você acabará não vivendo nada. Então é certamente muito reminiscente. Quero dizer, conversei com muitas pessoas que são suicidas e seriamente suicida e você sabe o tipo de conclusões que eles tiram tanto a utilidade da vida antes de desejar por sua cessação é muito parecida com o tipo de conclusões que você tira se você seguir essa linha de raciocínio por tempo suf. E ciente, se você estiver interessado em que você pudesse ler Tolstói suas confissões, Léo Tolstói sua confissão é um livro muito curto, é um homem assassino. É um livro poderoso, muito curto e Tolstói descreve sua obsessão pelo suicídio quando ele estava no auge da fama, o autor mais conhecido do mundo que você conhece, grande família. Fama internacional, riqueza além da imaginação de qualquer um naquela época, influente, admirava tudo que você poderia imaginar que todos poderiam ter e por anos ele tinha medo de sair para o celeiro com uma corda ou uma arma porque pensava que se enforcaria ou atiraria em si mesmo e ele saiu disso. E ele descreve por que isso aconteceu e para onde ele foi quando isso aconteceu. Então, se você estiver interessado nisso, este é um livro muito bom. Mas então as histórias bíblicas e começando com Adão e Eva apresentam uma história diferente. Eles apresentam o surgimento da autoconsciência nos seres humanos como evento cósmico cataclísmico e você poderia dizer, bem, o que fazer? Temos a ver com o cosmos e a resposta para isso depende do que você pensa? A consciência tem a ver com o cosmos e talvez isso não seja nada e talvez seja tudo, vou com tudo porque é assim que me parece agora. É claro, qualquer um que desejar pode discordar. Mas você acredita que a consciência é uma força de significado cósmico qual brito e qual ser em si mesmo depende em qualquer sentido real. Pelo menos em qualquer sentido a experiência perceberá que não é irracional supor que reestruturações radicais da consciência podem dignamente seja concedido algum tipo de significado cósmico ou metafísico. Mesmo que não seja verdade de fora da perspectiva humana. Seja o que for, é sangrento bem. É verdade, da perspectiva humana. Isso é certo e essa é a inicial do evento em algum sentido após a criação é a queda cataclísmica e então todo o resto da Bíblia é uma tentativa de descobrir o que diabos fazer sobre isso? E tudo nele é, então você poderia dizer. Por exemplo, nas primeiras histórias do Antigo Testamento o que parece acontecer? É assim que o Estado de Israel foi fundado? Ascensões e quedas e então há essa experimentação por séculos e milênios até com a ideia de que a maneira de se proteger contra as trágicas consequências da autoconsciência é se organizando em um estado, mas então o que acontece é que o próprio estado começa a revelar suas patologias e, à medida que essas patologias aumentam, o estado se torna instável e entra em colapso e então sobe e se torna instável e entra em colapso e então sobe depois disso. Isso é um número de isto é principalmente de interpretações. As pessoas começam a se perguntar se não há algo errado com a ideia de que o próprio estado é isso. O caminho é o lugar da redenção de que há algo errado com a ideia e então eu penso logo depois disso vem a Revolução Cristã com sua hipótese de que não é o estado que é o lugar da mas sim a psique individual e então há uma ética que acompanha isso também. O que é bastante interessante é a ética da redenção. Depois que o experimento do estado falha,
Digamos que é isso. É isso dentro do indivíduo que pode ser manifestado. Digamos, e até mesmo no que diz respeito ao Estado. Porque o funcionamento adequado depende do funcionamento adequado do indivíduo e não do universo. Mais fundamentalmente que o modo próprio de ser individual que é redentor é a verdade, e a verdade é o antídoto para o sofrimento que surge com aqui. Da do homem na história de Adão e Eva, então isso se relaciona com os capítulos dos quais já falamos, porque há essa insistência em Gênesis 1, isso é a P. A palavra na forma da verdade que gera ordem a partir do caos. Mas ainda mais importante. E isso é algo, como eu disse, eu percebo claramente que apenas fazer essas palestras nas últimas 3 semanas Deus continua a dizer enquanto fala. Ordenando a existência com a verdade de que o ser que ele criou fala em ser é bom e por isso há essa insistência de que o ser que falou ao ser através. Essa da verdade é bom e então há uma dica lá tão interessante, uma dica lá logo no início da história que o estado do ser que Adão e Eva habitados antes de caírem, antes de se tornarem autoconscientes, consciente na medida em que eles foram feitos à imagem de Deus e representando a verdade daquele ser em si. Foi devidamente equilibrado e é preciso a Bíblia inteira para redescobrir isso. O que é uma jornada de volta ao começo. Certo, e isso é um clássico. Veja, é um tema mitológico clássico que a pessoa sabe é aquela que encontra o que perdeu na infância e o recupera corretamente. Então isso é e acho que essa é uma ideia judaica. Se bem me lembro, quem é uma figura do Messias é a pessoa que encontra o que perdeu na infância e recupera sua ideia disso retorne ao começo. Exceto que o retorno é você. Não caia de volta na infância e em consciência você retornou voluntariamente ao estado de infância. Bem desperta e então determinada a participar através da verdade na manifestação de ser próprio. Agora você sabe, sou psicólogo e ensino teoria da perso. Na realidade há muito tempo e sei a teoria da personalidade é que as teorias profundas da personalidade são bonitas. Bem, eu sou razoavelmente bem versado em filosofia. Embora não tão bem versado como eu deveria ser. Mas posso te dizer em todas as coisas que eu li ou encontrei ou pensei, nunca encontrei uma ideia que correspondesse a isso em termos de profundidade. Mas não apenas profundidade, também credibilidade, porque a outra coisa que vejo é um clínico e acho que isso é muito característico de experiência CL. Química também muito descrito explicitamente pelos grandes clínicos, é isso que as curas na terapia são a verdade? Essa é a cura. Agora, a exposição às coisas das quais você tem medo e evita como bem. Mas eu diria que isso é uma forma de verdade promulgada. Porque se você sabe que há algo que você deve fazer por conta própria, regra que você está evitando isso. Então você está representando muito. Você sabe que não está contando nada. Mas está agindo um deles é a mesma coisa. Droga, então se eu puder fazer você encare o que é que você está enfrentando e que você sabe que não deveria estar evitando. Então o que está acontecendo é que nós dois estamos participando do processo de tentar fazer você agir de acordo com sua verdade mais profunda e o que acontece é isso que melhora a vida das pessoas e as melhora radicalmente. As evidências clínicas disso são esmagadoras. Sabemos que se você expor as pessoas às coisas das quais elas têm medo, mas que elas estão evitando, eles melhoram e você tem que fazer isso com cuidado e cautela e com seus próprios participação e tudo isso. Mas de todas as coisas que os clínicos estabeleceram que são confiáveis, esse é o número 1 e está alinhado dentro dessa percepção mais profunda de que a clínica experiência é redentora. Digamos, porque foi projetada para abordar as pessoas que estão envolvidas no processo, estão dizendo a verdade uma a outra e então você pensa bem por cu. E se você tiver algum problema e vier falar comigo sobre eles, bem, antes de tudo, só por vir falar comigo eles, você admitiu que eles existem, cara. Esse é um bom começo. E segundo, bem, se você me contar sobre eles, então sabemos o que eles são e então se sabemos o que eles são, podemos, talvez comece a apresentar algumas soluções e então você pode colocá-las em prática e ver se elas funcionam. Mas se você não admitir que eles estão lá e você não diga o que são, não e agindo egoisticamente e assumindo a liderança. Tudo isso em nossas discussões. Bem, como diabos isso vai funcionar? Você sabe que pode ser confortável a cada momento enquanto permanecemos encapsulados em nossa ilusão.
Mas não vai funcionar então. Muito disso parece pensar bem. Parece bastante evidente. Você sabe, Freud pensava que a repressão estava em o coração de muito sofrimento mental. A diferença entre repressão e engano é a questão de grau e isso é tudo. É técnico. É uma diferenciação técnica e Alfred Adler, que foi um dos maiores filósofos de Freud, os associados diriam e muito subestimado. Eu diria que ele pensou que as pessoas conseguiram em problemas porque eles começaram a agir uma mentira de vida. É assim que ele a chamou uma mentira de vida que vale a pena procurar porque o desfoque, embora não fosse tão carismático quanto Freud, era muito prático. E Coy realmente pronunciou muitos desenvolvimentos posteriores na teoria da cibernética e, claro, Jung acreditava que você poderia contornar psicoterapia inteiramente por meio de um esforço moral adequado em sua própria vida e Carl Rogers A.C. acreditava que era uma comunicação honesta mediado por um diálogo que teve um efeito redentor, consequências e comportamentos. Acredite que você faz uma microanálise cuidadosa dos problemas que são apresentados a você e ajuda a introduzir pessoas para o que estão evitando. É como se todas essas coisas para mim fossem apenas variações seculares da noção de que a verdade vos libertará essencialmente. Sim, então você sabe que é uma história muito poderosa. Não é tão fácil dispensar e B, a outra coisa é que você dispensa isso por sua conta e risco. Porque o que eu vi como, bem, é isso, as pessoas que eu vi que ficaram realmente machucadas foram feridos principalmente por engano e é isso que estamos pensando. Você sabe que você é surrado pela vida. Não há dúvidas sobre isso. Absolutamente, dúvida sobre isso, mas eu pensei por muito tempo que talvez as pessoas pudessem segurar o cabo, terremotos e câncer e até mesmo. Mas eles não conseguem lidar com a traição e não conseguem lidar com engano que eles não conseguem suportar. Ter o tapete puxado por baixo e por pessoas que eles amam e confiam. Isso simplesmente os destrói. Você sabe que faz a refeição. Mas faz onde dói que você saiba psicofisiologicamente. Isso os prejudica, mas mais do que isso, os torna cínicos, amargos, cruéis e ressentidos. E então eles também começam a agir tudo isso no mundo e isso torna tudo pior. Então você sabe que a história começa. Deus usa a verdade falada para criar seres que são bons e então o cataclismo ocorre e então os seres humanos tentando descobrir exatamente o que fazer sobre o fato de que eles se tornaram autoconscientes e você sabe. A propósito, temos razão, somos de fato autoconscientes. Nenhum outro animal tem essa distinção. Agora você vai ler isso? Os chimpanzés podem, por exemplo, se você colocar batom em um chimpanzé é uma coisa meio estranha de se fazer. Sim, bom, não vou prosseguir com isso. Mas o chimpanzé, um chimpanzé, vai limpar o batom se você mostrar a ele um espelho e os golfinhos parecem ser capazes de se reconhecer em espelhos e há vislumbres de reconhecimento. Autoconsciente em outros animais. Mas para colocar isso na mesma categoria conceitual que a autoconsciência humana é no meu modo de pensar é isso aí bem. É no mínimo desinformado. Mas eu também acho que é motivado por uma espécie de humanismo subjacente, motivação subjacente, porque nossa autoconsciência é tão incrivelmente desenvolvida em comparação com o fato de que eles difícil mente estão nos mesmos universos conceituais. É como comparar os gritos de alarme dos macacos. Ver quando vem um predador para a linguagem dos seres humanos é como sim, existem algumas semelhanças. Isso é uma loucura total, Nini. Mas eles não são linguagem e a autoconsciência dos animais é própria. Autoconsciência é apenas um número muito pequeno de animais e não é nada como o nosso. Eles não estão cientes do futuro como nós, eles não estão conscientes de seus limites no espaço e no tempo, e essa é a coisa crítica e mais particularmente o tempo dos seres humanos, tempo e quando descobri. Mas o tempo descobrimos o fim de cada um dos nossos seres e isso fez toda a diferença? E é disso que se trata a história de Adão e Eva. Então Gênesis 1 é derivado da fonte sacerdotal onde Deus é conhecido como Elohim ou Ele morrerá e a Deus.
No singular e a deuses plural, isso não seja porque parece que se você analisar a história do desenvolvimento das ideias monoteístas monótonas. Isso surge de uma pluralidade de deuses. Como mencionei, acho que os deuses representam forças fundamentais da anime e essas forças fundamentais têm que ser organizadas e hierárquicas. Ninguém para com algo absoluto, porque senão não fazem nada a ver a guerra, você tem que organizar valores e hierarquicamente. Nem você fica consumindo liberdade se você for viver isso verdade para o patrimônio se você não sabe qual é a próxima coisa aqui. Deve ser então assim das coisas então você vai fazer qualquer uma delas. Você não pode, você tem que priorizar. Algo tem que estar de outra coisa ser priorizado para ser caótico. Portanto, há algum princípio no topo da hierarquia. E talvez a organização dos deuses com o tempo. Essa é a realidade de Deus depois se fica interessado nisso. Poderá ler a história das ideias religiosas que eu realmente recomendo um livro de Deus na verdade. É uma leitura bastante simples de respeito a essas coisas, mas um ótimo trabalho. Descrevendo e até mesmo porque o deísmo tem de algumas vezes mesmo em culturas deístas uma forte tendência dos deuses ocidentais ainda. Hierarquia com Deus em a monoteísta em certo sentido, todos os deuses simplesmente desaparecem e não resta nada. O Deus Supremo, mas mesmo uma sociedade deísta. Há uma hierarquia de entre os deuses. A primeira história é mais recente que a segunda. Então, a história que dar hoje é na verdade mais antiga que a que eu contei. Já disse, ora, entendida pelo redator, que é a pessoa hipotética ou pessoas que editaram a história juntas. Não sabemos exatamente por quê. Ele ou Deus que foi uma única pessoa. Mas sabe, não sabemos por quê. As histórias foram editadas juntas em ordem e foram adicionadas juntos. Mas eles me que as três foram editadas juntos nessa ordem. O editor achou que fazia sentido dessa forma, porque é isso que um editor faz. Se essa é um editor já tem várias diretas, então organiza. De uma maneira que faça sentido que a parte da maneira faz sentido, você pode dizer a eles as pessoas permanecem interessadas. E você pode dizer a elas para as pessoas do interesse deles. Essa é uma das maneiras de saber se você tem um momento certo. Porque ele é provável a princípio e morar, e assim ele é pessoas que você foi motivado a intuição para organizar as histórias dele. Essa é a maneira específica. Então, segundo a vertente generalista, mantém as histórias clássicas no teu curso, que são 5 livros de Gênesis do L. Em 21 números de Deuteronômio, tentaremos talvez nessas 12 palestras veremos isso por favor forte. Perfeito. Então Deus conta de agosto para todos os efeitos especialmente da pessoa e dei isso um pouco na semana passada que assim pessoas lembram que você tem isso como algo sofisticado. Mas se você pensa que a mente é o fundamento da consciência, é a coisa mais complexa que conhecemos. Então não é tão ingênuo, porque a coisa mais complexa que possa existir seja pelo menos nossa imaginação, então não acho que seja bom. É tão sofisticado, também é um caso disso, praticamente falando, não é todo racional, sai Deus e Pai, como o Espírito surge de Deus. A multidão que existe no futuro certo, e aí eles falando sobre isso em relação à ideia de sacrifício. Pelo menos um pouco mais ou menos você vai sacrifícios no presente para que o futuro seja feliz com você. A questão é esse futuro que te deixaria feliz e a resposta para isso é o espírito de humanidade isso que você está negociando. Por que você assume que se renunciar ao prazer intensivo e buscar ser médico grau que quando você tem 10 anos e você é um médico? A humanidade tal para sacrifício e compromisso e abrir as portas para você. Para que você trate o futuro como se for você e você também estiver tratando como. Se for algum juízo passivo, você está representando talvez. Tivemos que imaginar Deus dessa forma antes de podermos.
começamos sem entender que talvez houvesse um futuro, tivemos de imaginar Deus daquela forma para concretizar algo, pudéssemos negociar para que pudéssemos discutir como usar. Sacrifício para discutir como criar para o futuro, porque esse sacrifício é um contrato para o futuro. Mas não é um contrato para nenhuma pessoa em particular. É um contrato com o espírito da humanidade. Como tal, é algo assim, então. Quando você pensa dessa maneira, isso deveria fazer você desmaiar, porque isso é algo absolutamente incrível ideia para chegar àquela ideia que você pode negociar com. Tudo que existe alguma ideia humana que seja a principal ideia do ser humano. Nós sofremos. O que fazemos a respeito? Descobrimos como negociar o futuro e minimizar o sofrimento dessa maneira. É como um outro animal. Você sabe como isso? Eles comem tudo. Eu acho que o povo consegue comer 40 litros de carne em uma única refeição. Certo? É como se houvesse carne. Como não como guardar alguns minutos para amanhã, isso é uma coisa de louco. Cara, isso é uma coisa humana. E isso pode significar que você tem que estar com fome hoje. Ou talvez você seja um fazendeiro que você conheceu há vários milhares de anos. 6.000 anos atrás, ou então a agricultura começou e você está morrendo de fome esperando pela primavera e essa pensa. Nós compramos muito bem para comer essas sementes. Certo, isso é realmente algo para ser capaz de controlar para o futuro real. A dica que você poderia usar hoje não apenas de maneira possível. Talvez seus filhos estejam morrendo de fome. Você pensa, não estamos tão dependentes que precisamos da postura de seres humanos descoberto isso, não também descobrir que poder. Íamos negociar com o futuro. É como um homem, isso é algo que eu acho que as histórias são apresentadas neste livro, na verdade. Descreva pelo menos em parte o processo pelo qual isso sempre as histórias começam com Gênesis 2. 4 vestes ao redor dos céus dentro da terra. Então, as histórias reais da criação no início. O mais novo que é o primeiro e o mais antigo que é o segundo e o mais velho começa a 2 e é essa história em que vamos entrar agora. Adão e Eva estão que podem habilitar saiba o que é a Torre de Babel no Êxodo já vista. Há números e algumas versões sacerdotais lá também. Bem como os 10 mandamentos bem. Existem alguns lindas representações de paraíso este é delícias terrenas do jardim. Qual é o nome dele? Diga o chefe sim, eu escrevi que era o chefe, ele tem loucura, eu quero dizer, se você como ele não se queimou em a aposta, está absolutamente além de mim. Quero dizer, vocês sabem que alguns de vocês sabem sobre Delhi. Eu suponho que a maioria de vocês quero dizer deles é um pequeno comparado ao homem Hieronymus Bosch você poderia gastar porque há 3 pedaços desta P. Em Tour em particular, você poderia gastar muito bizarro e surreal olhando para aquela pintura. Não sei o que aconteceu com o Bosch, mas ele era algum tipo de criatura que só aparecia uma vez e provavelmente para o melhor. Então, houve muitas representações do paraíso. Quero dizer, só Deus sabe o que é isso. É como eu. Provavelmente poderia adivinhar. Mas não vou então, olha. Quero dizer, é isso. É o leão deitado com o cordeiro. Certo. Então essa é a ideia que talvez projetamos de volta no tempo que houve um tempo ou talvez haverá um tempo quando os horrores da vida não são mais necessários para que a própria vida exista corretamente e os horrores da vida são. É claro, que tudo devora tudo mais e que tudo morre e que nasce e que todo maldito lugar é em charnel. House é uma catástrofe do começo ao fim e essa é a visão de que é diferente disso e você sabe. Há uma ideia forte que também está implícita nas ideias alquímicas e eu acho que também está implícita na revolução científica. Se os seres humanos podem interagir com a realidade de tal forma, caminho para que os elementos trágicos e malignos possam ser mitigados e para que podemos nos aproximar um pouco mais de um estado que pode ser caracterizado. Isso é obviamente imaginativo, mas pode ser caracterizado por algo assim, onde temos os benefícios da existência real. Um
Jung quando ele escreveu sobre o surgimento da alquimia ou o surgimento da ciência a partir da alquimia. Ele pensou na ciência como sendo motivada por um sonho porque para Jung o sonho era a manifestação dos instintos. Era a fronteira entre os instintos e o pensamento. Bem, a ciência está aninhada dentro de um sonho e o sonho é que se investigássemos as estruturas de realidade material com atenção e a verdade de que pode. Íamos aprender o suficiente sobre a realidade material para aliviar o sofrimento e produzir a pedra filosofal para tornar todos ricos para tornar tudo. Saudáveis para fazer com que todos vivam o quanto quiserem ou talvez para esse é o objetivo de aliviar a catástrofe da existência e essa ideia. É a ideia dos mistérios a solução para os mistérios da vida que pode nos permitir desenvolver tal substância ou digamos uma infinidade de substâncias. Desde que o motivo para o desenvolvimento da ciência e você perceberá que o desenvolvimento desse modo de força realmente durou mais de 1000 anos. E se você estiver interessado em ler seus livros sobre alquimia, que são extraordinariamente difíceis e que realmente dizem algo sobre Jung. Porque todos os seus livros são difíceis e então os livros sobre alquimia são meio difíceis de dar um salto quântico que na verdade é um salto muito pequeno, então eu não deveria dizer que eles dão um salto enorme em uma dimensão totalmente diferente de complexidade. Mas era isso que ele estava tentando dizer. Ele voltou aos textos alquímicos e os interpretou como se fossem um sonho em que a ciência foi fundada. Newton era um alquimista. A propósito, quero dizer, você sabe certamente estão bem apoiado pelo fato histórico a ciência emergiu da alquimia. A questão é o que os alquimistas estavam fazendo e o que eles estavam fazendo. Estavam tentando produzir a pedra filosofal e essa era a solução médica universal para a humanidade e patologia. Jung sentiu que o que tinha acontecido Oi você que o cristianismo havia prometido a cessação do sofrimento. Prometeu isso por 1000 anos e ainda assim o sofrimento continuou inabalável e ao mesmo tempo. O cristianismo tentado realmente colocar ênfase no desenvolvimento espiritual. Digamos, em detrimento do desenvolvimento material, pensamento correto sobre o desenvolvimento espiritual como algo semelhante a tentando obter. A controle da impulsividade e todas as coisas que acompanham a existência corporificada havia uma razão nisso. Mas isso por volta de 1000 d. Semente europeia um pouco educado até esse ponto capaz de se concentrar em um único ponto. Talvez por causa de uma longa história de intenso treinamento religioso transformou seu sonho em mundo material inexplorado e pensamento bem. Você sabe que a redenção espiritual que estávamos buscando não pareceu produzir o resultado prometido ou pretendido e então talvez a outro lugar iríamos procurar e que era no mundo material certo qual que era suposto ser pelo menos de acordo com alguns elementos do pensamento clássico nada mais que a criação do diabo. Mas é isso que estou dizendo. É que você sabe, é muito difícil subestimar a quantidade de motivação humana que está incorporada no tentar aliviar o sofrimento para erradicar doenças e ajudar as pessoas a viver uma vida saudável. Vida saudável e a doença, obviamente. Mas para viver uma vida longa como bem e faça as coisas o mais pacíficas possível. Quero dizer que você pode ser cínico sobre as pessoas e pode falar sobre elas como motivadas pelo poder e ser corrupto em todas essas coisas e todas. Essas coisas são verdadeiras. Mas você não deve jogar fora o bebê com a água do banho porque nós temos lutado por muito tempo para consertar as coisas e realmente não conseguimos. Um trabalho ruim para meio faminto louco infestado de insetos chimpanzés com expectativa de vida de 50 a 70 anos, então você sabe. Nós poderíamos merecer um pouco de simpatia pela posição. No que me diz respeito. Algumas outras representações esta. Eu gosto daquela da esquerda que é o paraíso tem um jardim murado e é isso que o paraíso significa. É o paraíso, que não me lembro da língua em que é associado ao paraíso persa. Que significa jardim murado e por que um jardim murado isso remonta à ideia da ordem do caos. Então é aqui que em um jardim murado. O muro é cultura e ordem, o jardim é natureza e a ideia é que o habitat humano adequado é natureza e cultura. Desequilíbrio como? Bem, nós gostamos de jardins. Bem, por quê? Bem, eles não estão completamente cobertos de ervas daninhas. Mosquitos e moscas pretas. Então eles são um pouco civilizados. Mas ainda estão dentro disso. A civilização e a natureza em seus aspectos mais benevolentes são encorajadas a florescer e as pessoas acham isso rejuvenescedor.
Portanto, a ideia de que paraíso, o habitat adequado de um ser humano, é um jardim murado é um bom e é murado porque, bem, se você quer manter as coisas fora, certo? Guaxinins, por exemplo. Se você quiser manter essas coisas fora, cara, mesmo que seja impossível e você sabe que não quer, bem, há todos os tipos de coisas que você não quer que seu jardim seja como cobras. As paredes não parecem ter muita utilidade contra elas. Mas a ideia de que o paraíso é um jardim murado é um eco de volta ao caos, ordem, ideia, paredes, cultura, direita, jardim, natureza, então o próprio humano habita um jardim bem cuidado. Agora, a esquerda radical. Os ambientalistas tendem a defender que as predações do sistema capitalista ocidental, consequência da liminar proferida em Gênesis de Deus para o homem, era dominar a Terra a propósito. David Suzuki falou muito sobre isso. Eles acreditam que isso, a declaração, deu origem nossa inadequado à suposição de que temos o direito de exercer controle. Lê sobre o mundo e que foi isso que nos transformou nesses terríveis predadores monstros, às vezes descritos como cânceres na face da Terra ou vírus que habitaram todo o ecossistema e que não estão fazendo nada além de vagando por toda parte, causando estragos tão rapidamente quanto podemos? Qual é outra perspectiva sobre o essencial elemento da humanidade que eu acho absolutamente deplorável? Eu quero dizer, se você olhar para o registro histórico, por exemplo, mesmo casualmente, você descobrirá que já no final do século XIX, por volta de 1895, Thomas Huxley, que o avô de Aldous Huxley, um grande defensor de Darwin, preparou um relatório para o governo britânico. Sustentabilidade dos oceanos e sua conclusão foi Pesquim. Rapazes, há tantos peixes lá fora. Os oceanos são tão inesgotáveis que não importa o quanto a humanidade tenha tentado por qualquer número de anos. Probabilidade de que poderíamos fazer mais do que apenas fazer um amassado em que estava lá. Havia um zero agora. Huxley acabou se mostrando errado. Ele não percebeu que nossa população iria atingir o pico de forma tão dramática, em parte porque ficamos um pouco ricos e nossos filhos pararam de morrer. Taxa era de cerca de 60% antes de completarem um ano, e você sabe que nós realmente conseguimos povoar a Terra com algumas pessoas. Mas não foi realmente até 1960 ou então que acordamos para o fato de que éramos tantos que realmente tínhamos que começar a prestar atenção ao que estávamos fazendo com o planeta, e era assim que 50 anos atrás. Bem, nós apenas começamos a desenvolver a tecnologia ou os meios para entender isso. O mundo inteiro pode ser considerado um jardim, precisamos viver dentro dele o equilíbrio adequado entre cultura e ordem, ou cultura e caos. Antes disso, passávamos todo o nosso tempo apenas tentando não morrer, e geralmente sem sucesso. Então eu não interpretação da abertura sessões de Gênesis, eu não acredito nisso. É dado ao ser humano o direito de agir como superpredadores no planeta. Acho que, em vez disso, o direito meio ambiente para os seres humanos é apresentado de forma bastante apropriada como um jardim, e que o papel de pé soas, e isso está explicitamente declarado na segunda história em Adão e Eva, era cuidar do jardim, e isso meios para tomar as decisões corretas e que tudo seja bom para as coisas que vivendo lá, que não são apenas pessoas, mas também são boas para as pessoas também. Então eu acho que é bom. Poderíamos pelo menos notar que isso é uma visão ligeiramente diferente da história do que a interpretação cínica que é tão comumente apresentada hoje em dia. O jardim de parede é um par de árvores, e Adão e Eva e alguns animais, e tudo isso infelizmente acontece que a árvore tem uma cobra enrolada nela. Isso sim é uma coisa interessante. Vamos falar muito sobre isso e sobre a cobra em ambas representações. Não é uma cobra comum, digamos que tem uma cabeça humana e tem uma cabeça humana L. Também. Então seja lá o que for essa cobra, bem, vamos esquecer de olhar para isso de uma perspectiva religiosa. Como se você pudesse imaginar que é um antropólogo. Nunca vimos essa imagem antes. É como o que você vê, bem. Você vê paredes e você vê
Algo um recinto bastante agradável, então você vê uma árvore e as pessoas estão comendo da árvore. Mas a árvore tem uma cobra dentro, ele tem uma cabeça humana e então você pode pensar bem. O que é uma cobra com cabeça humana e então pensa? Bem, é metade cobra e metade humana. O que dificilmente é revelador é apenas autoevidência. Então seja lá o que for essa cobra, não é apenas uma cobra, é cobra e humano ou é a sua cobra e participa de tudo que os seres humanos são e isso é muito importante, então continuaremos. Consideraremos isso mais tarde. Você veja a mesma coisa aqui e você nesta versão particular está a cabeça desta também tem asas e então está é uma cobra. Ralada, tipo um dragão então ele se enrola no chão como um réptil e tem um aspecto aéreo ou um aspecto espiritual então aqui está uma cobra que é como a forma mais baixa de vida reptiliana. Algo que rasteja no chão é algo que é humano e algo que é espiritual ao mesmo tempo e habita a árvore que se parecem muito com cogumelos mágicos. A propósito, você pode pesquisar se quiser. É uma pequena toca de coelho bem interessante para explorar se estiver curioso sobre ela. Mas há uma ideia aqui também. Havia algo no jardim no início dos tempos que era como uma cobra que era como uma pessoa que era como algo alado. Era algo espiritual. Então é humano espiritual e reptiliano ao mesmo tempo e é a animação espírito da árvore o que. Então tenha isso em mente assim os céus e a terra foram isto está em relação ao Gênesis 1 e todo o exército deles e no sétimo dia em que Deus termine. Ou a obra que havia feito e descansou no sétimo dia de toda a sua obra que havia feito. Deus fez e abençoou o sétimo dia e o santificou nele e descansou de toda a sua obra que Deus fez. Criou a necessidade que é sabedoria naquele. Eu acho que a ideia do sábado você conhece porque uma das coisas com as quais trabalhei com muitas pessoas que eram hiperconscientes e a coisa sobre pessoas hiperconscientes é que elas simplesmente trabalharão até que morrer e isso na verdade não é muito produtivo porque então eles estão mortos não. Podem trabalhar então o que você tem que fazer com pessoas hiperconscientes é dizer bem. Eu sei que você prefere não fazer nada além de trabalhar e talvez você seja tão culpado quanto possível quando não está trabalhando mas vamos descobrir. Ir o que você está fazendo e o que você está fazendo em toda a probabilidade é a tentativa de ser produtivo no mínimo problemático maneira mais durado. Ura possível e isso pode significar que você terá que descansar então. Uma das coisas que eu costumava fazer era trabalhar com advogados e pessoas que chegaram ao dos grandes escritórios de advocacia e eles eram tipos hiperprodutivos. Eles geralmente estão tentando atingir sua cota impossível de horas anuais e queimando. Se até o esgotamento como consequência e uma das coisas que costumávamos fazer, ele não podia trabalhar menos horas porque aquele dia simplesmente não funcionava. Mas o que fizemos foi fazer com que eles tivessem mais tempo de folga. Você sabe, tipo, um fim de semana de 4 dias a cada 2 meses ou algo assim. Que foi planejado para o futuro e então nós monitoramos suas horas faturáveis. Que é o grau de produtividade que realmente aumentaria então isso foi muito legal. Por que você poderia pegar pessoas trabalhadoras e dizer olha, você sabe, faça uma pausa. Por quê? Bem, porque você será mais produtivo se fizer uma pausa. Não, isso não pode ser tipo. Eu deveria apenas trabalhar duro o tempo todo. É hora de testar isso. Faça uma pausa agora que é como bem. O que aconteceu foi que a produtividade deles aumentaria frequentemente em 10%. Então a sabedoria aqui também. O que é bom e isso faz alusão à história de Adão e Eva perto do fim você é autoconsciente você descobre o futuro que você tem para trabalhar bem. Então quanto você deve trabalhar? E uma resposta é, você está melhor. Droga, bem, trabalhe o tempo todo porque não importa como com muito trabalho você não resolve seus problemas. Eles estão chegando, cara. E você pode acumular todo o dinheiro que quiser. Você pode acumular toda a riqueza que quiser. Não vou te proteger na análise final. Então é melhor você começar a correr e correr. O tempo todo. Bem, o que acontece se você fizer isso? Bem, então você morre. Essa não é uma boa solução. Então talvez você deva descansar. E como esse descanso acontece? Instancie bem não é fácil dizer. Mas há uma maneira de fazer isso, vamos dizer conceitualmente, é dizer olha até Deus teve o resto um dia uma semana então você não tem que ser tão pris. Ouso supor que se Deus tivesse vestido um dia por semana talvez você saiba que tem permissão para trabalhar sem parar. Sem pausa alguma você sabe eu acho que nossa cultura caiu nisso uma maneira bastante perigosa porque tudo está aberto o tempo todo e eu quero dizer que eu acho isso tão conveniente com o resto de vocês. Mas
Você sabe, é tão estranho falar com pessoas modernas porque uma das coisas que elas dizem é que nós dizemos? Bem, como você está e o que eles sempre dizem? Eles não dizem bem, eles não dizem mal. Eles dizem, ocupado, tipo. Sim, bem ok, é aqui que Gênesis 2 começa e finalmente chegamos lá. Estas são as gerações dos céus e da terra quando eles foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra nos céus e toda a planta do campo. Antes que houvesse na terra e toda a erva do campo antes que crescesse porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. E não havia homem para lavrar a terra. Mas uma névoa subiu da terra e regou toda a face da terra e o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o sopro da vida e o rom. Se tornou uma alma vivente bem. Você sabe que há algum pensamento arcaico e que a respiração é a vida. Certo? Essa é a psique, esse é o espírito. Essa é a inspiração. Respiração. Isso é isso também os cidadãos como pneumáticos, sua respiração e a razão pela qual as pessoas associam a vida com a respiração. Bem, isso não é tão tolo. Você sabe, quero dizer, você é um homem que respira e é algo que você faz o tempo todo e quando você morre, você começa a respirar e, portanto, a ideia de que há algo integral à vida sobre a respiração é perfeitamente razoável. Suponha que isso realmente aconteça ser muito verdadeiro e então associe o ato da criação com o ato de, em primeiro lugar, a inspiração e a respiração e o sopro da vida em algo que era inanimado é... Bem, o que você de uma descrição de uma frase? Não é uma descrição ruim de uma frase. Você sabe então o Senhor Deus plantou um jardim no Éden a leste. E Éden significa lugar bem irrigado e isso é particularmente relevante. Suponho, se você for um morador do deserto. Certo, porque o problema é que você pode obter água suficiente para fazer as coisas crescerem e assim o jardim murado que é o paraíso também é o Éden. Que é um lugar bem regado e a água tem o elemento do caos. Já vimos isso em relação a Gênesis, onde o caos subjacente era frequentemente assimilado simbolicamente à água e assim. A ideia é que uma certa quantidade de caos tem que ser trazida na ordem para que seja frutífero e você pode ver isso na forma de permitindo que a água nasce e saísse da terra. Fez o Senhor Deus crescer toda a árvore agradável à vista e boa para alimento é a árvore da vida. Também no meio do jardim da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então as árvores estão marcadas entre as demais. Uma é a árvore da vida e uma é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora você sabe que quando você lê algo assim, se você está pensando isso, você está em um espaço metafórico. Agora temos que ter cuidado com as metáforas. Porque você sabe que eu poderia dizer sim que a ideia da ordem e caos é uma metáfora. Mas eu também disse, espere um segundo. É uma metáfora, mas é também ao que seu cérebro está adaptado e então você sabe. Não vamos forçar demais a ideia de que é apenas uma metáfora. E a mesma coisa está acontecendo aqui. Estas são metáforas da quando a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas isso não significa exatamente que sejam meras metáforas, porque às vezes eu mencionei antes e como se você tivesse um conjunto de coisas e você abstraísse de um elemento comum. Você pode argumentar fortemente que o elemento comum é mais real do que o conjunto de coisas de onde você o extraiu. Essa é toda a utilidade da abstração. Você se incomodaria com isso de outra forma se não pudesse? Pegue um conjunto de coisas e diga: olha, há algo em comum em todo o conjunto de coisas. É mais importante do que as diferenças entre eles, do que você não me incomodaria em abstrair de jeito nenhum. Portanto, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal são abstrações. Agora uma das perguntas é que essa é uma pergunta difícil. Cara, eu tenho tentado descobrir por muito tempo por que a fruta e algo que você come estaria associado a transformações de psicologia, porque é basicamente isso que acontece na história de Adão e Eva. Seria algo que você come. Agora, Eric Newman, que é um dos alunos de Evin, escreveu bastante sobre isso e obteve bons resultados. Ele disse: bem, você sabe, notamos para sempre que o ato de comer, especialmente se você estiver com fome, especialmente se você estiver morrendo de fome, produz uma rápida transformação espiritual. Quero dizer, alguns de vocês valem a pena saber que provavelmente tem um parceiro ou filho mal-humorado. Porque todo mundo tem uma coisa que você pode tentar. Que se eles ficarem erráticos durante o dia e você souber que eles ficam todos voláteis sobre nada, apenas deles algo para comer sério. Eu vou te dizer, cara, fiz esse molho.
Se eu fizer isso com meus clientes clínicos o tempo todo, é como eles dizem, bom, eu perco o controle com as menores coisas. Tipo, ok, sim, tente fazer isso por uma semana. Quando você estiver irritado e irracional, coma um pedaço de queijo ou um sanduíche de pasta de amendoim. Coma algo rico em proteínas e gorduras e então espere minutos e veja se você está são e você descobrirá que está dizendo isso depois de comer tantas vezes. Esses que não conseguem acreditar o quão louco você fica quando está com fome? Olha aqui, é realmente absolutamente sangrento e notável. Então estou dizendo para você tentar isso. Vai, especialmente se você não tomar café da manhã. Isso mudará a sua vida e muito mais. Aqui está uma informação prática para você, para todos vocês tipos antissociais que vão acabar na prisão. Então, se você está na prisão e quer sair em liberdade condicional, certo? Então você tem que ir até o juiz e dizer a ele o porquê? Então aqui está o acordo. Aqui está o acordo. Realmente não importa o que você faça. Fiz isso, realmente não importa o que importa é se você virá o juiz antes do almoço ou depois do almoço. Porque se você vir o juiz depois do almoço, a probabilidade de você obter liberdade condicional é 60% maior. Certo, assim como então nunca discute com seu parceiro quando estiver com fome? Ou quando eles estão com fome. Especialmente se você quer algo deles. Como é? Aqui está o sanduíche. Eles comerão e ficarão felizes. Então você poderá manipulá-los porque antes daquele homem não. Então você sabe que não é tão irracional pensar que existe um espírito na comida porque a comida rejuvenesce e não apenas rejuvenesce você fisicamente, mas também rejuvenesce você espiritualmente então. É claro, existem outras coisas que consumimos que não são exatamente como alimentos e que têm impacto espiritual devastador como o álcool. Digamos que é um espírito e é considerado Dionísio, certo? Quero dizer que é o deus da videira e o deus da videira possui você e faz você agir de todas as maneiras divertidas que o álcool faz você agir. Você sabe as maneiras divertidas que você se arrepende do próximo dia e então há um elemento espiritual nisso também e então. Mas há algo ainda mais profundo que eu acho tão legal que está associado à comida e à informação porque a história de Adão e Eva representa o fruto ser. Homo produzindo uma transformação psicológica e assim a árvore do conhecimento do bem e do mal é uma abstração entre as árvores e está tentando dizer que está algo que é comum em árvores. É uma fruta comum em árvores. É algo assim e assim a fruta em suas árvores comuns é algo que você pode chamar de comida. Justo o suficiente. Isso é uma generalização. Mas aqui está algo que é ainda legal, a comida que é estável em todo o mundo, todo o domínio da alimentação não é comida. É informação, informações e usamos os mesmos circuitos sangrentos em nosso cérebro para procurar comida? Informações que os esquilos usam para procurar comida, os animais usados para procurar comida é o mesmo circuito e por que é porque descobrimos que sabe. E onde as coisas estão é saber onde está a comida? É mais importante do que ter comida e assim por diante. Saber onde está a comida é uma forma de informação alimentar massiva, é uma forma de meta. Alimento, uma vez que você tenha bem. É por isso que somos caçadores de informações. Uma vez que você compreende isso e essas ideias. Quais são? Incorporado na história de Adão e Eva. Então seja lá o que for que eles ingestam é uma forma de meta-alimento. É informação infinita e você sabe. Nós trocaremos comida por informação. Então se você estiver preso na beira da rodovia, você conhece seus capuzes para cima e você está em lugares a coisa se transformou em uma pilha de lixo que você não entende e alguém para ao seu lado no mecânico e aponta para algo para dizer basta colocar esse fio de volta lá, você imediatamente dará a eles um sanduíche certo ou você vai oferecer algo em troca. Sabe o que quero dizer? Porque eles lhe deram algo que tem valor e tem valor porque realmente fornece energia, porque a informação fornece energia, porque senão porque nós nos importaríamos com isso e não, a comida fornece energia, mas a informação também. Então, existe a ideia de comida que você abstrai de tudo que você pode comer. Mas existe a ideia do que você poderia abstrair de todas as fontes de alimentos e a resposta para isso seria a informação e as árvores que estão sendo referidos em Adão e Eva são essas árvores de método.
Elas não são árvores comuns assim como o paraíso não é um lugar comum assim como Adão e Eva não são pessoas comuns e assim como os logotipos que Deus usou no início dos tempos não são pessoas comuns concepção e estas não são mais metáforas do que metáforas. Eu penso nelas como hiperrealidades é algo assim é mais real do que o que você vê. A mais real do que a realidade que se apresenta a você muitas coisas são assim. Os números são assim não pensaríamos ou abstrairíamos se não houvesse coisas que fossem mais reais do que o que podemos ver. Então, o que é mais real? Bem, isso é em parte o que estamos tentando descobrir e fazer o Senhor Deus crescer a partir do solo toda a árvore agradável à vista e boa para alimento à árvore. Ore da vida também no meio do jardim a árvore do conhecimento do e do mal e um rio saía do Éden para regar o jardim e dali foi separado e se tornou Tais que produziram uma quantidade enorme de especulação. Agora você sabe o que é o jardim do Éden? Também a cidade santa, que é outra maneira de pensar sobre ou é Jerusalém. Certo. Ou é o estado ideal que poderia ser a cidade ou seja um estado ideal de ser ou poderia ser o local ideal aqui se todas essas coisas se acumulam. Sem acima, ao mesmo tempo. Este é o Mandela e esta é a forma de Mandela que as pessoas como chamamos isso? Constituiu a estrutura do paraíso você percebe que tem essa forma cruzada que é comido em si mesmo e aí está o centro do Éden e lá estão os rios. Esses são rios, não cobras. Esses são os rios que saem dele e eles são transformados. Nessas imagens de Mandela que são representativas do que descreveu como eu que seria o centro-elemento do ser que ele associou ao ser consciente que ele associou à divindade. Eu diria, mas também com a ideia da cidade santa sim estou apenas mostrando isso para mostrar a você de onde a imaginação levou as ideias do paraíso. O nome do primeiro rio é Pisan, que abrange toda a terra de Avilá. Se é ouro e o ouro daquela terra é bom. A Bedelium e The Onyx Stone, o nome do segundo rio é Jeju mesmo é o que circunda toda a terra da Etiópia e o nome do terceiro rio é Adjou. Hidek não sei se é isso que vai para o leste da Síria e o quarto rio é o Eufrates a este estranho entrelaçamento da geografia com a geografia. Certo? O que você vê acontecer com bastante frequência nos livros e o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar. E guardá-lo. Ok, então isso é bom, esse é um bom comando. É isso que você deve fazer. Cuidar dessa maldita coisa com muita coisa. De trabalho para fazer direito levou uma semana inteira e o Senhor Deus ordenou ao homem dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás dela. Porque no dia em que comeres disso certamente morrerás bem. Há uma série de perguntas que as pessoas têm feito. Eles são intrigantes quebrando a cabeça por um longo tempo berrante um personagem complicado na história de Adão e Eva. Tudo bem se não pudermos comer essa maldita coisa bem. Por que colocar no jardim para começar essa seria uma pergunta. Você nos fez então nos disse para não comermos isso. Sabendo perfeitamente que a primeira coisa nós íamos fazer é comê-lo porque as pessoas são exatamente disso. Digite o que é isso se você disser a eles com sua insaciável curiosidade isso é tudo ótimo mas aqui tem algo que você nunca deveria olhar então você sai da sala é como se todo mundo estivesse lá tentando imagine essa coisa imediatamente certo porque somos criaturas curiosas. Curiosas e curiosas então você tem que imaginar o que Deus estava aqui há especulações gnósticas de que o Deus original não era realmente um Deus. Muito bom ponto era uma espécie de mal inconsciente que ele queria que sua criação inconsciente, portanto, os proibiu de desenvolver a consciência e que era um Deus superior que talvez na forma da serpente que tentou os seres humanos nos em direção à consciência e você sabe que essa ideia foi eliminada do clássico o cristianismo é bem primitivo. Embora haja algo interessante sobre ele existam resquícios dele em diferentes formas que permaneceram dentro da história gostou da ideia do que foi a queda. Você conhece uma tragédia terrível. Mas, por outro lado, foi a pré-condição para o maior evento da história, que foi o nascimento de Cristo e a redenção da humanidade então. É complicado. Vamos colocar dessa forma. Só Deus sabe o que ele estava fazendo. Mas você sabe este é um bom exemplo dessa ambivalência a mim novamente que é uma indicação da sofisticação das pessoas que juntaram essas histórias. Também considero isso um tanto milagroso porque você sabe se você é apenas um simples propagandista
Você deixaria esse tipo de complexidade no texto. Você simplesmente se livraria disso. Porque se você for propagandista, tudo deve fazer sentido no plano ideológico e aqui Deus deve ser bom. É como bem, é melhor chegarmos lá. Porque algo está acontecendo com isso e é óbvio que é. Mas não é isso que as pessoas fizeram e para mim isso indica que eles estavam fazendo duas coisas. Pois estavam tentando não ser muito descuidados com as tradições que lhes foram transmitidas. Eles estavam tocando-as por sua conta e risco. Fomos muito cuidadosos com eles e também porque eles estavam realmente tentando entender o que estava acontecendo. Porque, caso contrário, mantenha isso. Por que não simplificar? Ou talvez apenas para homenagear o diabo. Isso seria mais fácil e deixar Deus fazer isso. Mas o Senhor Deus disse que não é bom que o homem esteja só. Eu farei uma ajuda adequada para ele. Nenhum dos seres do solo o Senhor Deus formou todos os animais do campo em cada queda do ar e os trouxe para Adão para ver como ele chamaria e qual. Quer que fosse o nome que Adão desse a cada criatura vivente. Esse era o nome disso e Adão deu nomes a todo gado. A queda do gado significa animais basicamente e a queda do ar e todas as bestas do campo. Exceto Adão, não foram encontradas para ajudá-lo. Ok, bem, algumas coisas lá. Especulações número 1 é como por que Deus se importa com o que Adão chama os animais e a resposta que parece estar associada. Há novamente a magia da fala certo para que saibamos? De acordo com a história, os seres humanos já foram feitos à imagem de Deus e que Deus usou a linguagem para chamar a ordem do caos e seres humanos enfeitos nessa imagem, portanto. Há um eco disso aqui, embora seja de um independente. A tradição no eco é a coisa que não é bem real até que você a nomeie e isso é bastante e isso é um. A coisa interessante, não sabemos exatamente até onde isso se estende. É certamente o caso como ver as coisas muitas vezes existem em um estranho forma potencial, forma interconectada onde tudo é confuso como uma confusão. Norme antes de você colocar o dedo nisso. Nomeie o que está acontecendo aqui. Diga o que quiser, é como se fosse tira. O de todo aquele caos subjacente em que se transforma a gripe hoje, você pode então lidar com isso e você pode dizer: bem, era real antes de você nomeá-lo. É como bem sim, era real antes de você nomeá-lo assim. Da mesma forma que as coisas são lá quando não há ninguém lá para perceber. Las e não é óbvio como as coisas são lá quando você não está lá para percebê-los. Vou te contar uma coisa muito estranha sobre percepção. Você pode pesquisar isso. Em John Wheeler. O líder é um físico. Então aqui está uma coisa muito legal. Digamos que você sai à noite e olha para cima e vê uma estrela e assim como um fóton daqui. A estrela entra em seu olho, então talvez esse fóton esteja navegando por cerca de 30 milhões de anos. Você sabia que aquele fóton não teria sido emitido daquela estrela naquele momento se seu olho não estava lá naquela hora para recebê-lo? Você acha, bem, como diabos isso pode acontecer? Porque aconteceu milhões de anos atrás. É como bem, não sei como pode ser para dizer a verdade. Mas sei que John Wheeler fez um ótimo trabalho detalhando por que isso é verdade, necessariamente verdade. Portanto, em Wheeler também estão os físicos que desenvolveram a noção disso a partir de pouco e ele acredita que o mundo é melhor interpretado como o potencial do mundo é melhor interpretado como um lugar informação. É algo como informação líder. Ao mesmo tempo, o que a consciência faz é transformar a internet latente em informação em algo como realidade concreta. Ele não quis dizer isso metaforicamente. A mente, um dos casos que ele faz a esse respeito é esta história que acabei de lhe contar e que o fóton não poderia ter saído de onde estava, a menos que tivesse um lugar para ir. Agora é complicado e confuso porque da perspectiva de um feixe de um fóton não há tempo e não há distância de um ponto a outro quando. É claro, isso é completamente impossível de entender. Mas da perspectiva de um fóton, o universo é completamente plano perpendicular a em que o fóton está viajando, então ele está lá e aqui ao mesmo para nó. Esse não é como 20 milhões de anos atrás. Mas para o fóton é tudo aqui e agora. Então, de qualquer forma, a razão pela qual estou contando tudo isso é porque a relação entre consciência e realidade não é de forma alguma direto. Não é nada direto e físicos debatem qual é a relação entre consciência e realidade sobre o que elas debatem.
O que significam os fenômenos que acabei de descrever? E eu não estou realmente qualificado para entrar nesse debate porque não sou um físico. Mas eu sei e li um pouco de Wheeler. Mas o máximo que pude entender e eu pelo menos sei que é isso que ele afirmou e eu saiba também que essa afirmação não é a afirmação que é levada a sério. Rio entre os físicos do calibre dos físicos que podem entender Wheeler. Então isso é muito interessante. Então, de qualquer forma, a ênfase novamente nessa importância da nomenclatura para tornar as coisas reais. Você sabe, às vezes as pessoas não dão nomes às coisas só para que elas não se tornem reais, então você sabe se você tem um relacionamento. Que sem dúvida você tem e tem problemas que sem dúvida. Você sabe muito bem que muitas vezes há algo sob o tapete que ninguém quer nomear e todos estão pensando. Bem, desde que nós não o nomeamos. Ele não está realmente lá e, em certo sentido, realmente não está lá. Por que você poderia agir como se não estivesse lá e escapar com pelo menos por curtos períodos de tempo? Ele te vê. Nomeie essa coisa. É como você ponto dele forma estará lá e ninguém poderá ignorar. Louis, isso é irritante porque então você tem que lidar com isso ou enfrente as consequências. A razão pela qual estou lhe dizendo isso é porque nós temos uma intuição, até mesmo essa podemos fazer com que as coisas não existam. Você as nomeia e elas surgem com espanto clareza e não é como se nomeá-lo fosse a única coisa que lhe dá realidade. Mas é algo parecido. Ponto aguça. Traz foco e dá fronteiras e limites e assim por diante de qualquer forma. Os deuses estão interessados o suficiente no que Adão tem que fazer. Diga que ele o fez nomear todos os animais e isso os transforma em animais. Agora há mais na história linguística do que isso. Então o psicólogo social Roger Brown foi um deles? Deles estudaram este fenômeno realmente interessante que está associado à relação entre percepção e ação. Você sabe como uma criança chamará um determinado animal de gato? Bem, a palavra gato é muito curta. Assim como a palavra cachorro. E acontece que você sabia que poderíamos perceber? Gatos como organismos multicelulares, como poderíamos ver as células, poderíamos ver as moléculas, poderíamos ver os átomos, poderíamos ver o ecossistema, que o gato faz parte de mais? Não, ou talvez a classificação mamífera mais ampla da qual faz parte. Poderíamos perceber isso como uma unidade de percepção. Mas nós não percebemos as coisas no nível do gato e você pode dizer o nível perceptivo que as pessoas percebem naturalmente, o que não parece ser sócio. Culturalmente determinado em grande parte grau. A propósito, porque as palavras são geralmente curtas, fáceis de lembrar e aprendidas precocemente. Então há esse nível de análise. De todos os níveis possíveis de análise que o mundo possui. Qual é o nosso? Perceba isso em um certo nível de análise e esse nível de análise parece ter algo a ver com a utilidade funcional do mundo para nós. Esse nível e a percepção nesse nível e a nomeação nesse nível dão às coisas uma realidade e nesse nível você conhece porque a coisa sobre as coisas são. Que elas não são facilmente separáveis de outras coisas que elas emaranharam de todas as maneiras estranhas e no entanto, quando lançamos nossos olhos e usamos nossa linguagem para nos orientar no mundo, dividimos as coisas em partes discretas? Objetos discrimináveis que podemos então utilizar e há algo nisso que os torna reais de uma forma que eles estão interconectados? O potencial interconectado que eles eram antes disso que não é real da mesma forma e pelo menos eu acho que ainda menos real O que essa é a maneira certa de pensar sobre isso. Embora não seja completamente irreal. Mas é um eco, um pequeno Deus naquele ponto. Um pequeno Deus Pai e Deus já fez o trabalho de base. Mas Adão tem que vir e diz bem. Isso é um gato, é como o povo. O que quer que seja agora é um gato e isso é um cachorro e isso é uma ovelha e você sabe que isso lhes dá algo como uma forma pragmática. Mas para não foi encontrada ajuda que lhe fosse adequada. E o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão e ele dormiu e ele Deus tomaram uma de suas costelas e fechou a carne em vez dele e da costela aqui. O Senhor Deus tirou do homem. Ele fez uma mulher e a trouxe ao homem. E Adão disse, este é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será mulher, porque ela foi tirada do homem. Portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. E eles se casarão. Seja uma carne, que seja uma declaração contundente para colocar ali no final dessas três frases e portanto.
É uma surpresa, mas há uma liminar aí, bem. É uma boa liminar, cara. Você vai dizer às pessoas quem? Não faça isso, eles passam por momentos difíceis no casamento e então. É bom saber se você é casado ou se está planejando se casar. Você sabia que temos uma orientação muito forte em relação aos nossos pais e por um bom motivo? É como se a liminar estivesse aqui. Aquele secundário, já que você é casado e a falha em fazer isso faz com que seu casamento entre em colapso e então você merece que ele entre em colapso. No que me diz respeito, porque é um reflexo da sua imaturidade patológica e da sua relutância em se extrair do que você conhece como grip of parent school. E são um pouco demais no lado interferente. Mas a injunção a um profundo injunção aqui é muito complicado, então uma das ideias é que o Adão original não era um homem como um homem separado. Era mais como um ser hermafrodita e nele ser hermafrodita havia uma espécie de perfeição indiferenciada e então isso foi dividido em masculino e fêmea. E no então parte do objetivo dos seres humanos é reunir isso como uma unidade singular que restabelece a perfeição inicial e esse é realmente o objetivo. O do casamento de uma perspectiva espiritual e você poderia ler isso se você lesse Young porque ele escreveu bastante sobre isso. Tão adorável, é tão bom ideia eu tive esses amigos que foram para a Suécia para se casar. Eles eram do norte de Alberta. Mas sua herança, ambas, a Suécia era sueca e nesta cerimônia eles fizeram essa coisa legal. Sim, eles estavam se casando e eles tinham dois. Segure uma vela entre eles. Estavam se casando e você pensa, bom, o que é a vela? Essa é uma fonte de luz. A fonte da iluminação é a vela que você coloca nas árvores de Natal. Europa, então é a luz que emerge na escuridão nas profundezas do inverno. É um símbolo da vida em a escuridão é o ressurgimento do sol que ocorre na época mais escura e fria do ano. Que também está associada simbolicamente com o nascimento de Cristo por todos os tipos de razões complicadas e então as velas. Tudo isso então a próxima pergunta é: por que você o segura acima de você e a resposta é porque o que está acima de você é o que você está abaixo. Então a solteira simplifique algo transcendente então por que vocês dois se apegam a isso bem? Por que vocês dois devem segurar a luz certo? E você deveria ser subordinado à luz. Então você pergunta, bem, quem está no comando do casamento? Bem, a luz, essa é a ideia para que vocês se unam como uma coisa só. Não mais duas coisas não é o que é bom para você e não é o que é bom para sua esposa. É o que é bom para o casamento e o casamento é sobre o ser combinado. Qual é a remontagem do Herma original? Ser hermafrodita frenético no início dos tempos, essa é a ideia e está tudo embalado em como essas 4 frases e você sabe que houve. Bem, todas essas frases têm tremenda história de interpretação associada a eles. Certo? É simplesmente infinito, infinito, infinito e essa é uma das linhas e então é também um antídoto para a ideia de que as mulheres foram tiradas. S do homem, o que é obviamente o inverso do processo biológico. A propósito torna as mulheres, de alguma forma, subordinadas ao homem. O que não está embutido neste texto. Não vejo isso como tudo está embutido no texto e há algo mais que também está associado a ele e há uma ideia aqui. Você sabe o que a bela adormecida vai dormir e a razão pela qual ela vai dormir é porque você tem que se lembrar do que acontece. Ela tem pais que são bem velhos e estão desesperados para ter um filho. Tantas pessoas agora e elas só têm um filho como tantas pessoas agora e eles queriam que isso acontecesse com essa criança porque... Tipo, ei, é um milagre e só existe um deles e assim ela é a princesa e então é como não estamos deixando nada por aqui. Então eles têm uma grande festa de batizado e convidam todo mundo, mas eles não convidam Malévola e Malévola é a mãe terrível, ela é a natureza, ela é como... A coisa que faz barulho na noite, ela é o próprio diabo, por assim dizer. Ela é tudo que você não quer que seu filho encontre. Então o rei e a rainha dizem, bem, só queremos convidá-la para o batizado. É como dar sorte com isso, essa é uma história comestível. Certo? A mãe comestível é a mãe que devora seu filho recusando e protegendo-o excessivamente. Ou ela para que em vez de ser fortalecida por um encontro com um mundo terrível eles são enfraquecidos por muita proteção e então, quando são soltos no mundo,
Não conseguem viver e essa é a história da Bela Adormecida e é isso que o rei e a rainha fazem e pedem desculpas à rainha. Dois maléficos quando ela aparece pela primeira vez e diz: bem, você sabe que eles têm um monte de desculpas idiotas. Por que eles não a convidam? Nós esquecemos, tipo, eu acho que não? Você sabe que você não se esqueça de algo e ela meio que faz esse ponto. É todo o horror da vida que você não se esqueça de que quando você tem um filho, com certeza você deseja que ele fique Bahia. Mas você não se esquece disso. A questão é, você o convida para a festa e a resposta é muito bom, depende de quão inconsciente você quer que seu filho fique. Se você quer que ele fique inconsciente, bem, então você tem uma vantagem adicional. Mas talvez eles não sairão de casa e assim você poderá tirar vantagem deles o resto da sua triste vida em vez de sair para encontrar algo para fazer por você mesmo bem. E então é claro que você pode se vingar deles se eles tiverem alguma o que você chamaria de ímpeto em direção à coragem que você tem. Sacrificou-se anos atrás e quer acabar com isso assim que ouvir. Desenvolver seu filho é outra coisa que seria bem agradável e é isso que acontece em A Bela Adormecida. Certo, bem, nada disso é agradável e nada do que acontece naquela história é agradável. Então a Bela Adormecida é ingênua como um inferno. Eles a expulsaram na floresta e pela criada por esses três como fadas também são completamente desprovidas de qualquer realidade, potência e poder. Não há nada malévola sobre eles, então o primeiro príncipe idiota que vagueia por ela se apaixona tanto que ela tem um trauma traumático, transtorno de estresse quando ele sai montado em seu cavalo. Ótimo. Foi isso que aconteceu, ponto. Então ela vai para o castelo e fica toda assustada porque conheceu o amor da sua vida há uns 5 anos. Minutos, pelo amor de Deus, e você sabe que é quando a roda giratória, a roda do destino, aparece e ela fura o dedo? Certo? Tento me livrar de todas as rodas giratórias que eles tentam, para se livrar de todas as rodas do destino com sua ponta pontiaguda. Mas ela descobre que cutuca seus dedos e a enquadra e cai inconsciente. Ela quer ficar inconsciente sem sangue. Maravilha, ela foi protegida a vida toda. Da tão ingênua que seu primeiro caso de amor quase a mata. Ela quer dormir e nunca acordar, então isso é exatamente o que acontece. Então ela tem que esperar o príncipe vir e resgatá-la. Bem, você pensa como sexista, você consegue entender essa história bem. Falando sério, por que é assim que isso seria lido e no mundo moderno é como se ela não precisasse de um príncipe para resgate? Ah, é por isso que a Disney fez Frozen aquele pedaço de lixo absolutamente horrível. Então você sabe que pode dizer bem. A princesa não precisa de um príncipe para resgatá-la. Mas você sabe que essa é uma maneira estúpida de ver a história, porque o príncipe não é apenas um homem que vem resgatar a mulher e acredite em mim. Ele tem seus próprios problemas. Certo? Ele tem uma porcaria inteira dragão com o qual ele tem que lutar. Mas o príncipe também representa a própria consciência da mulher. A consciência é apresentado com muita frequência na história que é simbolicamente masculina. Como é com a ideia do logotipo e a ideia é que sem isso em frente indo consciência corajosa a própria mulher cairá na inconsciência e no terror. Então você pode ler isso como bem. A mulher quem é? Dormir precisa de um homem para acordá-la e... Claro, assim como um homem precisa de uma mulher para acordá-lo. É a mesma coisa que a luta do dragão em A Bela Adormecida. Mas é também o caso de que se ela estiver apenas inconsciente, tudo o que ela pode fazer é ficar deitada e dormir como o sono dos ingênuos e condenados. Ela tem que acordar e acordar a si mesma e trazer o seu próprio rio consciência ou masculino próprio consciência em primeiro plano para que ela possa sobreviver no mundo. É claro, as mulheres estão tentando fazer isso como loucas. Mas isso é em parte o que é representado na história sim, e isso é em parte o que está implícito nessa ideia é que, a menos que a mulher seja tirada do homem, por assim dizer, então ela não é um ser humano. Ela é apenas uma criatura. E isso é em parte o que está embutido nesta história. Então você não quer lê-la como um patriarca. Você quer ler qualquer coisa desse jeito. Então é sério, é sim. Não vou me incomodar. Sim, mas sério, nós podemos? Faça melhor do que esse homem. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe e se unirá a eles. Sua esposa e eles serão uma só carne. É como a outra coisa sobre o casamento que realmente vale a pena saber também é que eu aprendi isso em parte lendo quando jovem.
É como o que você faz quando se casa. Isso é fácil para você, alguém que é tão inútil e horrível quanto você, e então você acorrenta a eles e nós não estamos fugindo, não. Importa o que aconteça, sim. Bem, isso é perfeito porque então você não pode fugir e a coisa é como se você pudesse correr e não pudesse contar a verdade um ao outro. Porque se você contar a verdade sobre você para alguém e eles não fugirem, eles não estavam ouvindo, então se você não tem alguém por perto e não pode fugir, então você não pode contar a verdade, então isso é parte do propósito do casamento. Tipo, ok, aposto em você que você aposta em mim, que é uma aposta perdida, nós dois sabemos disso dadas as nossas circunstâncias atuais. É improvável encontrar alguém melhor. Isso é certo, você sabe. Há duas coisas que surgem disso. Você sabe que as pessoas estão esperando para encontrar o senhor ou a senhora certo. É como se aqui estivesse algo para sobre o homem para se colocar de pé. Certo? Se você fosse a uma festa e encontrasse o senhor certo e ele olhou para você e não fugiu, gritando, isso indicaria que ele não era o senhor. Certo, certo. É como o velho Nietzsche e a piada, se alguém te ama e deveria te desencantar imediatamente com essa pessoa. Certo, certo, é a piada do Woody Allen, eu nunca pertenci a um clube que me aceitaria como membro, então. Isso é algo interessante. Algo muito interessante para se pensar. Então você vai à corrente se alguém que é tão imperfeito quanto você é. Você pode estar em uma situação em que você pode realmente negociar porque você pode dizer, bem, há algumas coisas sobre você que não estão indo muito bem e há algumas coisas sobre mim que não estão indo muito bem e estamos andando bem. Preso às consequências pelos próximos 50 anos? Então, nós poderíamos resolver isso ou podemos sofrer com isso pelas próximas 5 décadas e você sabe que as pessoas são disso ou daquilo, sem isso grau de seriedade, esses problemas não serão resolvidos, você deixará as coisas sem nome porque sempre há uma onça como, e a mesma coisa quando você está morando junto com alguém que você conhece, que pessoas que moram juntas antes eles são casados e têm mais probabilidade de se divorciar. Não menos. E a razão para isso é o que exatamente vocês estão dizendo um ao outro. Quando vocês moram juntos. Pensem nisso bem por agora, você é melhor do que qualquer outra coisa que eu possa enganar. Mas gostaria de me reservar o direito de trocá-lo. Convenientemente, se alguém amargo tropeçar em mim. Bem, como alguém poderia não se sentir insultado até o âmago por oferecer assim agora? Eles estão dispostos a jogar junto com você porque eles vão fazer a mesma coisa com você agora, bem. Isso é exatamente, é como sim. Eu sei que você não vai se comprometer comigo. Então isso significa que você não me valoriza o nosso relacionamento acima de tudo. Mas contanto que eu consiga escapar se precisar. Então estou disposto a tolerar isso. É como isso é que inferno dizer. Quero dizer, você pode pensar em quão estúpido é algemar você mesmo para alguém, é como se fosse um homem estúpido. Não há dúvidas sobre isso. Mas comparado às alternativas é muito bom porque sem isso acorrentados existem coisas que você nunca aprenderá porque você vai evitá-las. Você pode sempre sair e se você puder sair. Então você não precisam dizer a verdade um ao outro. É tão simples quanto isso. Porque você pode simplesmente ir embora e então você não tem ninguém a quem você possa contar a verdade. Então existem algumas representações da ideia do original, não é isso, não é tudo Adão, isso é um chinês antigo símbolo, acho que é novo, acho que eu o pronuncio errada, mas é muito legal. Veja, as cobras aqui embaixo eles são como um símbolo de DNA. O que eu acho muito interessante então esse é o original serpente cósmica, essa é uma espécie de potencial do qual emerge então esse é o diferenciação. O disso em masculino e feminino, então isso é como desconhecido predatório. Essa é uma maneira de pensar sobre isso, que é o mais fundamental, a concepção da humanidade a algo como desconhecido predatório e então a bifurcação disso nos dois fundamentais elementos cognitivos da percepção humana masculino e feminino e você vê a mesma coisa aqui.
Isto é chinês, isto é egípcio também extraordinariamente velha é a que subjaz a tudo o que importa. Advogando-se como Ísis, rainha do submundo e Osíris. Rei do rei do rei do rei faraó rei da ordem você vê a mesma coisa em um velho símbolo alquímico. Eu adoro este, ele se parece muito com a coisinha que Harry Potter persegue. Sim, e isso não é acidental. A propósito, porque o buscador é a coisa que persegue isso e o buscador persegue isso e o pega vence isso é a ideia muito antiga e como diabos Havri. NG sabia disso, eu não consigo entender porque esse é um símbolo muito arcaico. O símbolo arcano no Google é chamado de caos redondo e o único a referência ao caos redondo que posso encontrar no Google está na minha página da web, então eu não tenho ideia de como Rowling surgiu com isso. Quero dizer, eu sei que ela olhou para muitos textos antigos. Mas a ideia de que se você joga o jogo meta e pega isso ganhar todos os jogos é exatamente o que está certo. E esse é o motivo para qual é o nome desse quadribol? Sim, então há o potencial que é como o potencial a partir do qual Deus criou o mundo no início dos tempos e o que emerge disso é algum tipo. Isso é um dragão sabe que na luta do dragão isso é em parte o serpente que está no jardim do Éden e então essa é a manifestação do masculino e feminino. O daquele potencial predatório desconhecido masculino e feminino é como uma única. É como uma única representação da história evolutiva consciência cognitiva humana tão legal e isso também é uma imagem do ideal é a união do Sol e da Lua e essa hipercriatura hermafrodita também o Adão e a Eva que existiam no início dos tempos antes da queda e ao propósito do casamento tudo isso. Como um sacramento, tudo isso nessas imagens. É absolutamente inacreditável o que as imagens podem conter nelas. E há uma representação mais clássica de Eva sendo extraída de Adão. E essa é uma frase legal e eles estavam nus. O homem e sua esposa, e não temos vergonha. Bem, veja, alguém que escreveu só escreveria assim se estivesse surpreso por não estar envergonhado. Por quê? Você apontaria isso de outra forma e então há essa insinuação de que das duas coisas. A número 1 é que houve um ponto no tempo em que os seres humanos estavam nus e não tinham vergonha disso e há um ponto no tempo que é agora onde eles estão nus e eles têm vergonha disso e então a questão é bem qual é a associação com nudez e vergonha e isso tudo geralmente recebe uma conotação sexual. Interpretações clássicas da história de Adão e Eva por causa de sua associação com nudez. Presumo, mas acho que é muito mais complicado do que isso. Então você que eu sei que notaria minha filha, ela provavelmente não ficaria muito feliz em revelar isso nesta palestra. Mas minha filha nunca se preocupou realmente com nudez quando era criança? Tudo igual para ela de uma forma ou de outra, mas meu filho. Quando tinha 3 anos, era um garoto particular. A porta do quarto dele estava fechada. A porta do banheiro estava fechada. Era como sair daqui e isso parecia acontecer por conta própria e você sabe tínhamos 2 filhos e um era assim. O outro, um não era eu não pensei que tínhamos muito a ver com isso. Mas era realmente fascinante observar isso emergir nele e você sabe que esse sentimento de parece surgir em crianças por volta dos 3 anos de ida. De você sabe que geralmente é assim. Também quando começamos a pensar que talvez ter seu bebê vagando na praia não seja exatamente a melhor ideia. Existe isso. Existe algo assim. É a nudez e as crianças geralmente são aceitáveis em algumas circunstâncias em exibição pública parece que pensamos nisso como meramente aceitável. Por quê? Eu não sei por que isso deixa de ser aceitável bem. Isso tem algo a ver com sexualidade? Obviamente, mas é muito complicado fenômenos. Mas você sabe que toda essa coisa de nudez é uma coisa muito complicada. Quero dizer, antes de tudo, as pessoas são meio estranhas. Por que não temos pelos você sabe mais ou menos comparado com a maioria dos animais e não sabemos por que isso acontece? Algumas pessoas pensam que é porque nós perdemos nós estamos vagando pela dívida no deserto correndo pela África por quê? Nós somos corredores muito bons, podemos atropelar animais. Dizer como a ser humano em boa forma pode atropelar um cavalo até a morte em uma semana nós realmente podemos correr. O homem e muitos de nossos ancestrais, os bosquímanos do Kalahari, ainda fazem isso. Eles apenas correm com um animal por assim dizer. Até que morra e aquele bosquímano não morra quero dizer eles às vezes. Eles também atiram flechas envenenadas.
Mas podem simplesmente correr até que morra. Assim temos uma resistência tremenda e você precisa ser capaz de se livrar de muito calor se for correr P. Por aí no deserto, não temos muito cabelo. Essa é uma explicação e Buckminster Fuller teve uma explicação interessante que ele pensa que em algum ponto da nossa evolução passamos muito tempo P. Roto da água e assim nós somos como peixes. Macacos, algo assim. Bem, nós gostamos de estar na praia e há muita comida lá e gostamos de nadar e somos muito bons em nadar? Criaturas terrestres e choramos lágrimas de sal como algumas criaturas marinhas. E as mulheres têm uma camada de gordura subcutânea como algumas criaturas marinhas. E nós temos uma espécie de que são coisas muito estranhas que são boas para batendo asas na água, embora também possamos caminhar com eles. Então ele pensou que talvez essa adaptação fosse demais? Existência na água como focas e assim por diante. Nós meio que voltamos para o oceano. Mas não completamente. E daí? Mas de qualquer forma, a evolução dessa falta de pelos é uma coisa interessante. Mas certamente nos torna expostos ao mundo de uma forma que os animais que têm uma cobertura de pelos não são e então estamos em pé. O que é muito estranho, porque a maioria dos animais não está de 4 e, portanto, são muitas partes vulneráveis são protegidas e não expostas à vista e, claro, quando você está nu. Sua visita, vamos chamá-la de sua visita psicofisiológica, a qualidade está em dolorosa exibição, certo? E as pessoas reclamam disso o tempo todo. Você sabe, se você olhar para a abordagem feminista, por exemplo, sobre beleza, a ideia de que as mulheres têm transtornos alimentares são diretamente atribuído à presença de muitas mulheres bonitas na capa de revistas, algo assim. Embora as mulheres comprem essas revistas e sejam atraídas, o humor aumenta quando elas as compram e se o estímulo fosse negativo, as mulheres evitariam as revistas e não comprariam eles. Então, como uma teoria, é muito ruim, mas ainda é o caso que você sabe que ainda é o caso. Os padrões de beleza envergonham as pessoas e isso é certo todo mundo, porque se você não é feio agora, cara, você vai chegar em algum da sua vida. Então isso é meio difícil de lidar, certo? É uma coisa difícil saber disso. Que existe um ideal que você poderia ser e talvez até que você não será por muito tempo ou ordem ou nunca foram e é realmente um problema terrível por que acho que é mais difícil para as mulheres porque as mulheres são julgadas por homens mais para seus acontece com a juventude e fertilidade deles. É assim que acontece. Do ponto de vista evolucionário, os homens são julgados mais por suas características socioeconômicas. Status para mulheres é duro nos dois sentidos. Mas de qualquer forma, você sabe que é uma coisa terrível para levar consigo o conhecimento que você está exposto ao mais sério possível avaliação da qualidade do seu ser a qual você pode estar exposto o tempo todo e que isso é mais amplificado se você estiver sem roupas. Portanto, parte da roupa é proteção. Mas uma quantidade enorme dela serve apenas para impedir que outras pessoas avaliando você muito duramente o tempo todo. Isso só atrapalha, então. De qualquer forma, esta história argumenta que em algum momento nós disso. Bem, os animais não são assim. Então parece perfeitamente plausível em algum momento nós não éramos assim. Mas em algum isso mudou e eles dois ficaram nus. O homem e sua esposa. E não temos vergonha disso? Serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito. Ele disse à mulher, Deus disse que não comereis de toda a árvore do jardim. Eu gosto disso. Isso é, não me lembro quem fez o Ed em Yel. Quem é sim, Derei. Exatamente, a porta fez as gravuras para o paraíso perdido, que são absolutamente notáveis, e este é Satanás e está é a cobra aqui. Claro, na história do Gênesis, Satanás é estranhamente associado à cobra e eu vou te dizer que isso é difícil de resolver porque na história de Adão e Eva não há indicação alguma de que a serpente quem tenta Eva também é Satanás, o autor de todo o mal, e como essas duas histórias se entrelaçaram bem. Acho que descobri isso e vou te contar isso hoje à noite. Mas demorou muito para descobrir e com certeza é tão brilhante, simplesmente não consigo acreditar que as pessoas descobriram isso. É tão inacreditável, espetacularmente brilhante, e isso é uma sugestão dessa ideia.
Certo? Que há um parentesco entre essas duas coisas. Então, de qualquer forma, as serpentes são mais sutis do que qualquer animal do campo. Sutil é uma palavra interessante. Isso é do Oxford English, então por que amplificar a palavra um pouco? Isso é o que você faz no sonho da união? A interpretação, por exemplo, é uma espécie de olhar para as conotações dos conceitos que estão associados ao sonho sutileza de uma pessoa ou animal e mortamento de ação astuto. Astuto, dissimulado, traiçoeiro. Então é algo que meio que se esgueira. Certo? Não é algo que você realmente perceba tão facilmente. De um olhar ou olhar furtivo de uma pessoa especialista, habilidoso, inteligente de uma obra de arte, dispositivo mecânico inteligentemente e feito ou projetado engenhoso bom. Acho que é isso, certo? Todos esses termos até agora são razoavelmente bem atribuídos a cobras. Quero dizer, elas são coisas muito legais e são muito bem projetados. Eles são bastante notáveis e também muito sutis. A natureza ou envolvendo discriminação cuidadosa de pontos sutis ou pontos sutis difíceis de entender e abstrusos. De uma pessoa à mente. Ou atividade intelectual caracterizada pela sabedoria, percepção, discernimento e verdade, que são interessantes porque o Satanás de Milton é também o intelecto e você sabe que você vê isso com muita frequência. Você sabe que muitas vezes são os caras maus. Um cientista malvado, certo? E há algo sobre isso, então você vê a mesma coisa no Rei Leão com Scar, quero dizer. Cicatrizes, intelecto arrogante e enganoso. Não há nada de estúpido em Scar. Ele não é sábio, mas ele é a voz maligna que está sempre sussurrando no ouvido do rei e que está associada ao orgulho do intelecto e os catol. Icos haviam avisado a humanidade sobre o orgulho e o intelecto durante séculos. Isso é em parte o que produziu um pouco do cisma entre catolicismo e ciência, embora isso seja muito exagerado se você olhar para o registro histórico. A ideia era que o intelecto tem algo próprio e particular. Algo notável, faculdade, digamos que é o anjo mais alto no reino celestial de Deus. É assim que Milton o retratou. Mas é também a coisa que pode dar mais terrivelmente errado é o intelecto. O intelecto pode se tornar arrogante sobre sua própria existência e realiza sonhos e pode se apaixonar por seus próprios produtos, e é isso que acontece quando seu eu ideológico é possuído porque você acabar com um dogma. Digamos, um humano construído nas palavras de Solzhenitsyn que o possui completamente. Seja qual for a sua crença. 100% certo? Então erradica a necessidade de qualquer coisa transcendente. Então esse é o elemento sutil do intelecto que está associado ao símbolo. Ricamente a cobra no jardim do paraíso de um perfume de sentimento, sensação aguda e intensa envolvendo distinções que são mais finas e delicadas. Especialmente a tal ponto que são difíceis de discernir ou analisar. Também quase imperceptível e evasivo. Com pouca espessura ou largura. Fino e fino, subtil, meter agora histórico, boca rarefeita, quase não havia nada e as disseram serpente. Podemos comer do fruto das árvores do jardim? Onde o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse que ele não comerá dele nem tocarás nele para que não morras, e a serpente disse à mulher: certamente não o farás, morrerás, porque Deus sabe que no dia em que comeres dele, teus olhos se abrirão e serás como Deus. O bem e o mal, sutil e sutil. É uma bela história. A primeira coisa é para a implicação instantânea é bem. Você não pode confiar em Deus? Então isso é bem furtivo, e o próximo é quando ele está tentando te enganar, e o próximo o que ele está tentando fazer é porque está com ciúmes? E ele não quer que você saiba coisas que ele sabe, porque isso seria muito bom, e ele está mentindo para você de qualquer maneira porque você não vai morrer se você comer isso, ao contrário do que você foi informado. Tudo o que vai acontecer é que seus olhos serão abertos e você será como Deus, conhecedor do bem e o mal, que soa muito bom. Então você sabe, quero dizer véspera. Mas como ela, e segura e firme. Maravilha, ela é suscetível a tais lisonjas, e é bastante interessante também porque Deus diz a Adão e Eva para não comerem a maldita fruta. Mas eles nunca prometem não comer, então eles não prometeram. Apenas foram instruídos a fazê-lo e... Bem, eles deveriam ser obedientes? Bem, quão obedientes você quer que seus filhos sejam? Você quer que eles sejam obedientes o suficiente para que eles sejam?
Não se machuque, mas desobedeça o suficiente para que eles subam no mundo e façam algo corajoso e eles quebrem algumas regras que eles aprendem alguma. Essas coisas então você sabe que é uma história muito paradoxal de qualquer forma. A serpente é a que vence esta rodada. O homem então Eva presta atenção à cobra. Então, novamente, temos o mesmo conjunto de imagens. Certo, Adão e nós temos Eva, nós temos esta árvore, temos esta estranha serpente que há? Forma semelhante a um dragão, uma forma semelhante a uma esfinge que está associada com a árvore, as cobras eternamente associadas com a árvore. Bem, a cobra não estava eternamente associada à árvore. Nós passamos só Deus sabe quantas dezenas de milhões de anos como primatas que viviam em árvores. O predador primário ou um dos nossos predadores primários. Tínhamos 3 predadores primários? Cobras, pássaros, gatos, e então a cobra está associada